Mas vai. Ele já julgou pela morte desse rapaz quando eu vi um monte glorificando, dando glória a Deus que o cara foi baleado e morreu, que poderia ter tido um outro desfecho. Será que não estão comemorando o livramento de 37 inocentes? Olha só, será que todo mundo que está comemorando está só... Mas se saísse um outro contexto ali daquela história, não seria bem melhor? Tá certo que o cara estava ameaçando. Eu não vou tirar aquele erro, mas só tinha muita gente glorificou quando mataram. Porque, observa comigo o seguinte, olha só. Eu como cristão vou achar que o camarada que caiu, mesmo ameaçando os outros, eu tenho que dar glória a Deus por isso? Olha, vou pegar pelo menos assim, o meu caso, digamos, eu sei, olha só, eu sei que um dia eu, minha esposa e meu filho vão morrer, eu sei disso, mas agora, se eu estou em casa e sei que no ônibus Caxias Jardim Metrópolis, um camarada para a Presidente Kennedy, é uma estrada, uma rua qualquer lá, aí parou, entendeu? Aí sai no jornal, aquele negócio todinho e tal, e aí tem polícia daqui, polícia de lá. Eu não entro no mérito se ele está com uma arma de brinquedo ou não, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Agora, por exemplo, ele está com isqueiro que não é de brinquedo. Ele está com combustível que não é de brinquedo. Ele está com uma arma de choque que não é de brinquedo. É o meu filho, 19 anos sem ser pai. É a minha esposa, que mesmo que eu case de novo, eu nunca vou casar com uma outra Gisélia. Deu para entender? Mesmo que eu tenha outro filho, nunca vai ser esse filho. E aí eu estou acompanhando aquele drama ali, sabendo que assim, por causa, o que acontece? Aquele cara ali é uma fronteira entre minha mulher e meu filho voltar para casa ou não voltar. Aí eu estou vendo aquele desfecho das 5 da manhã às 9 da manhã. Eu acho que não são 4 horas, é uma eternidade. Aí eu estou ali. Quando vem a notícia que a ameaça do meu filho e da minha esposa morrer, ela deixou de existir, não é que eu fico feliz porque o cara foi morto, mas eu não tenho, eu teria que ser muito hipócrita de dizer que eu não ia ficar feliz de saber que minha mulher e meu filho vão voltar para casa. E detalhe, 2 pessoas que não representavam ameaça para ninguém. Mas eu até entendo esse lado. Eu só fiquei triste que foi das pessoas comemorarem. De falar mais o CPF cancelado, essas coisas assim. Não, aí eu estou entendendo. Realmente, nesse caso aí, eu tenho que concordar contigo. Tudo bem, livrou 37, perfeito. Mas não comemora, gente. Não, mas eu não tenho como não comemorar a volta da minha mulher e do meu filho para casa. Você vai comemorar a volta do seu filho, mas aquele maluco. Não, claro que não. Mas quem, por exemplo, vamos lá. Se com todo respeito ao nosso excelentíssimo deputado, mas se o Marcelo Freixo me visse comemorando, ele ia dizer que eu estou comemorando a volta do meu filho e da minha esposa, ou ele ia dizer que eu estou comemorando a morte do moço lá? Agora, Ricardo, e se acontece Tá todo mundo dizendo que estão comemorando a morte do cara. Tem gente que fez isso? Claro que tem. Mas assim, uma coisa é me ver comemorando. Outra coisa é dizer o que está dentro de mim que eu estou comemorando. Porque até eu verbalizar, como é que alguém vai dizer que eu estou comemorando a morte do cara? Não, e até porque ninguém sabia se aquele cara estava doente ou não, se estava depressivo ou não. Tudo bem, até ali, beleza. Ele pode estar depressivo, ele pode estar com alucinação. Só que é o seguinte, querendo ou não, ele é uma ameaça ao meu filho e minha esposa não voltar para casa. Era uma ameaça real, mas comemorar porque ele morreu. Não, comemorar porque ele morreu, eu concordo com você, é errado. Eu concordo com você. A questão é o seguinte, por exemplo. Poderia ser eu dentro do ônibus. Então, claro, um dia de cão. Imagina, por exemplo, o que acontece? A gente sabe que tem a negociação no aspecto psicológico e no aspecto tático, né? Então, por exemplo, no aspecto psicológico, vamos tentar negociar. Olha, eu sou a sua esperança de vida. Vamos conversar, cara. Olha só, você quer o quê? Eu trago sua mãe. Você quer a Rede Record? Porque, repara, nessas negociações, eu quero minha mãe.
Eu quero falar com o Wagner Monte. Eu quero. Não, agora você falou. Aí entendeu? Então o que acontece? Aí, por exemplo, se o cara quer viver, ele fala o seguinte: olha, me dá isso que eu solto todo mundo. E geralmente os negociadores eles fazem isso. O cara pode ser até preso, mas sai vivo. Entendeu? Agora, por exemplo, em relação àquele caso, quando o indivíduo ele não está nem aí para a vida dele, porque pelo menos o que foi contado pelas vítimas é que ele falou que assim, ele ia virar história. E detalhe, suponhamos, mesmo que ele não fizesse, só ameaçasse, o combustível estava no ar. Uma hora ia dar ruim. Eu lembro quando eu era criança, meu pai me proibia de deixar combustível aberto, solto em casa. Entendeu? Vai que enfraquece, não sei o que. Era uma neurose terrível. E dentro do combustível lá em casa o quê? Era garrafa de álcool. Mas era o suficiente para meu pai ficar nervoso. Entendeu? Então a gente não pode produzir arma contra a gente. Era uma coisa mais ou menos assim que ele falava. E aí, nessa situação. Não, eu sei que não está errado. Eu estou dizendo que assim, eu cresci escutando isso. E eu vi que o ônibus estava cheio daquilo. Aí, observa bem, por exemplo, em relação a esse caso, tudo aquilo ali era real. Quanto à questão de assim, por exemplo, o cara, ele já não está nem mais aí para a vida dele, aí acabou a negociação. Agora é o seguinte, o fulano não dá, porque o que você mais valoriza? Sua vida. Se a sua vida você não valoriza mais, não há mais negociação. Agora a gente tem que fazer o quê? Tá entendendo? Poupar os outros, porque ele está disposto a morrer. Achar um meio de entendeu? Os outros que ele morrer. Entende? Ele está disposto a morrer. Essa é uma situação. E o problema é que quem está disposto a morrer e não tem nada a perder é um risco. É como, por exemplo, eu estou dirigindo, eu vejo aquele pessoal que faz questão de andar devagar, não olha para os lados e entra na frente do carro. Esse cara tem um problema. Porque eu valorizo minha vida, eu sei que eu não quero ficar no corredor de hospital público. Então eu cuido de mim para quê? Tá entendendo assim? Aquela questão de assim, eu sei que sair dali vai ser difícil, então eu não quero nem entrar. Mas você vê que tem gente que está tão desgostosa da vida, não está nem aí. E como eu entendo que eu tenho alguma coisa para perder, eu valorizo a minha vida, valorizo a minha saúde, valorizo o meu corpo. E é nisso que o negociador vai. Quando não há negociação, então o que? Pensa bem. Se o cara não valoriza a própria vida, ele é uma arma. Ele pode fazer qualquer coisa. Então neutralizar esse cara é preservar 37 pessoas, ou seja, não é uma questão de matar um cara, é questão de salvar 37. Por exemplo, lembra do 174? Lembra, por exemplo, daquela professora que não tinha nada a ver com a situação? Tudo bem, o rapaz podia ter uma história difícil, ele podia ter tido uma infância difícil, ele podia ter tudo isso. Só que é o seguinte, aquela professora não tinha nada a ver com o negócio. O filho no ventre dela não tinha nada a ver com o negócio. E no final das contas ele morreu. Aí, observa bem. E ela morreu também. Não, mas observa bem. Ele caminhou para aquilo. Ela não. Ela estava tendo uma vida normal. Com filho no ventre, trabalhando como professora. E aí, o que acontece? A nossa política, né? Assim, vai todo mundo dizer que a gente, não sei o que lá, então deixa ele vivo. O rapaz que ficou, não horas, mas mais de um dia com a namorada, ele está vivo, ela morreu, ele procurou aquele problema, ela não procurou. E aí, raciocina comigo, observa bem, digamos, se um atirador de elite, né, neutralizasse esse cara, abatesse esse cara, ou uma linguagem que não é politicamente correta, se ele matasse esse cara, porque hoje em dia não pode falar mais essas coisas, né? Se ele fizesse um negócio desse, ele, por exemplo, politicamente, o governador já não ia ficar numa boa situação, o policial não sei o que lá. Aí, olha bem a estrutura política do nosso país. Se o atirador mata, a polícia mata. Se o atirador não mata, a polícia é atrapalhada. E o governador fica de fora.
Quando é ele que é a única pessoa que pode dizer atira ou não atira. É estranho porque é o seguinte: eu sou responsável por você, eu dou ordens em você, mas depois eu digo que foi você que fez. Deu merda. Deu para entender? E aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas. Voltando à questão da minha esposa e do meu filho, meu Deus do céu, não tem como não comemorar. Agora, concordo com você, por exemplo, mais um CPF cancelado, foi dormir no colo do capeta. Assim, eu acho absurdo um crente falar um negócio desse. Mas observa bem, os crentes fritam seus próprios pastores. Um irmão puxa o tapete do outro para liderar um trabalhinho de 15 pessoas. Não é um cara querendo puxar o tapete de alguém para ganhar 20, 30, 40 salários mínimos numa multinacional. É um cara puxando o tapete de alguém para ser líder de um grupo de 3 pessoas, para cantar na frente de 50 pessoas. Observa bem, se a gente que é crente consegue ser mal numa situação dessa, a gente está cobrando virtude em relação ao criminoso. Foi até que eu botei no grupo de teologia. Não tem como. A gente não consegue ser bom com gente boa. A gente não consegue ser legal com o pastor que está com a gente num momento de crise, casamento, sepultamento. A gente não consegue ser leal com aquele irmão que sempre recebe a gente na porta da igreja com um sorriso. A gente não consegue ter gratidão por aquele irmão que vai 8 e pouca da manhã para a igreja e depois que termina o culto da manhã fica até 2 horas da tarde ensaiando música para me fazer chorar de noite. Eu não consigo ser legal com um cara desse. Como é que eu vou conseguir ter empatia com um cara que está ameaçando a vida da sociedade? Gente, os cristãos de hoje, assim, quer dizer, são gente, né? Mas está de um jeito. Aqui negócio, sabe por que eu relacionei esse assunto? Simplesmente que... Vou ter que editar isso aqui. Quando eu saí de casa, tem uns camaradas que moram em frente, falaram assim: esses são os cristãos de hoje. Que comemoram a morte de um camarada. Eu só falei assim: você viu quantos tinham? Só não generalize. Dentro do ônibus. Você viu que ele pediu por aquilo ali? Claro que eu não vou comemorar, meu irmão, mas ele mereceu, ele pediu. Só que teve outros que chegaram bem feito. Aí o cara que não é cristão, ele fala assim: é esse Cristo que você quer que eu sirva? Aí eu tomei tapa na cara, eu fiquei assim: pô, entendeu? Aí o que acontece? Vamos ir na minha rua, tem uns camaradas. Um aluno meu que é advogado aqui: não edita não, pastor, eu te defendo. É o seguinte aqui, ó. Se ninguém matou todo mundo, a polícia não agiu. A polícia não agiu. Vai, tudo bem. Aí o cara estava todo errado mesmo. Mas ele não está criticando a ação policial. Não, ele falou que o cara que não é crente está criticando o crente. O cara que, olha só, o amigo do Carlos não. Peraí, olha só, eu sei, mas olha só. O amigo do Carlos, o Fernando, o amigo do Carlos não está criticando a polícia atirar e não está criticando a sociedade comemorar. O amigo do Carlos está criticando cristãos comemorarem. É isso que ele está criticando. E vamos e venhamos, olha só, Fernando, cristão comemorar realmente é um caso deplorável. Comemorar é uma alma. Não, olha só, se fosse um filho meu, uma neta minha, eu também ia ficar tenso. Mas, pô, mataram o cara, eu não vou sair comemorando, porque o cara morreu, eu vou comemorar. Porque olha só, comemorar, gente, olha só, comemorar, raciocina comigo, comemorar o livramento da sua família é uma coisa, comemorar a morte de um infeliz é outra coisa. É isso aí. Entende a situação? Você não ia aparecer não, gente. Aí o que acontece? Diante disso, eu quero ver se vai ter um segundo ou terceiro que vai tentar fazer isso lá. Isso, eu não sei se dá para perceber que assim, olha só, aparece mais caipa. gente, olha só, não vamos esquecer que a justiça do tráfico é olho por olho, dente por dente, mesmo assim tem gente que vacila. Assim, os caras apanham com tapa, quebra dedo, corta pescoço, destrói no micro-ondas e continua tendo gente fazendo armação.
Assim, não, na época da lei de Moisés, o pessoal não morria apedrejado e não continuava tendo gente fazendo. Assim, maldade, sempre vai ter gente fazendo. O que eu concordo contigo é que vai diminuir. O problema do nosso país é que é o seguinte: qualquer mané faz besteira. Por exemplo, eu não tenho nenhum jeito para roubo, mas o que eu penso? Quer saber? Ele está andando ali, eu vou puxar o celular dele. Porque se ele vier me dar um soco, mas ele é lutador de arte marcial, ele toma um processo. Porque eu não luto arte marcial, mas ele luta. O nosso país, entendeu? Por exemplo, eu vi uma matéria. O cara entrou, não sei se foi na casa do outro ou na loja do outro. E aí o cara deu 5 tiros. Por que deu 5 tiros? Então o que acontece? Esse é o país que eu vivo. Então qualquer um fala assim, porque o negócio aqui é o quê? Por exemplo, parece que você andar direito é que é o teu problema. Entende? Todo mundo que faz coisa errada tem uma explicação para fazer a coisa errada. Tá dando pra... É como aquele caso, eu traio a minha mulher e falo para ela o quê? A culpa é tua. Se você fosse uma mulher legal, eu não teria te traído. A sociedade está assim, velho. Entendeu? Eu concordo com você que assim, pode até diminuir um pouco, porque não vai ser qualquer mané que vai fazer graça. Só os especialistas. Esses vão continuar fazendo. Entendeu? Agora, por exemplo, o que ele está falando que o pessoal que não é crente criticou é o fato de ter gente que é cristão, entendeu? Mas anda com a Bíblia debaixo do braço, vai todo dia para a igreja. E aí leva o nome de todos nós. O nome de todo mundo. Entendeu? É isso aí. Não é difícil? É difícil, né? É complicado. Aí ele nem sabe que o pessoal quer dar uma lei. Não, o Carlos concorda contigo, concorda comigo. Ele concorda. O que ele está falando é de festejar. Por exemplo, nós que somos cristãos, nós sabemos que alguém que não é cristão quando morre vai para o inferno. Nós cremos assim. Pelo menos eu acho que 90% dos cristãos creem desse jeito. Então, como é que eu posso ficar feliz sabendo que uma pessoa vai estar durante toda uma eternidade longe de Deus? Ela podia até não ter feito nada, só o fato dela ir já deveria ser suficiente para ficar triste. Então o que está acontecendo é que assim, um cristão comemorar a ida de alguém para o inferno é essa a questão, só essa, entendeu? Mas vai, fala.